Um bom dia, nona série A, B e C, e uma boa tarde para as nonas séries D e E. Nós vamos tratar hoje de um gênero textual novo, conforme eu lhes disse na aula passada, né? Nós encerramos a resenha crítica, e hoje nós vamos tratar de um gênero textual muito interessante, muito pertinente, e que entra agora nessa perspectiva de gêneros textuais novos para suas séries, para as nonas séries. Como você já pode observar aqui, hoje nós iremos falar sobre algo que é ímpar, sobre algo que é, conforme eles dizem, o suprassumo da lei. Nós vamos tratar da Constituição Federal Brasileira, algo que você deve estar pensando, meu Deus, mas a língua portuguesa ou a história, o que está acontecendo? Quando na realidade a Constituição Federal, ela trata-se de um abrangimento de leis de uma forma geral. Dessa forma, ela é estruturada de uma forma muito bem definida, e essa estruturação dela cabe à língua portuguesa, à normatização da língua, à ABNT e tudo mais. Por isso, nós estamos tratando de Constituição Federal aqui em língua portuguesa, e possivelmente você também verá em história com uma outra abrangência, né, tratando dos fatos históricos. Aqui você verá comigo a aplicabilidade da lei, em como ela se divide, como ela se constitui, em como ela é principalmente formada. Por que nós vamos falar de Constituição Federal? Porque é uma obrigação de todo indivíduo, de todo cidadão, saber pelo menos o básico daquilo que rege seu país. E quando a maioria das pessoas se deparam com uma lei, né, elas tendem a fazer o quê? A ficarem perdidas porque nunca tiveram contato. Isso não vai acontecer com vocês no futuro, porque agora vocês já vão ter um contato direto com essa magnífica obra, por assim se dizer, que é a Constituição Federal de 1988. Perdoem a introdução longa, mas eu preciso inserir o contexto a você, porque você precisa saber por que está estudando isso, né? Pelo menos eu acho que isso deve ser feito. Dessa forma, então, note aqui que a Constituição Federal, né, ou Carta Magna, ela pode ser chamada das duas formas, tá? Constituição ou Carta Magna, ela é um conjunto de regras de governo. Então, note aqui que já há algo muito pré-definido. São o quê? Regras. E diferente do que os adolescentes acham, regras foram feitas para serem cumpridas e não quebradas, tá? Regras são regras e elas existem para serem cumpridas à risca, tá? Então, olha só, muitas vezes codificada como um documento escrito que enumera e limita os poderes e funções de uma entidade política. Então, basicamente, a Constituição Federal é isso. Só que eu trouxe aqui de uma outra forma para ficar mais claro para você, né? O que é a Constituição Federal de uma forma mais simples para você memorizar. Memoriza essa frase. Quando alguém perguntar para você o que é a Constituição Federal, você vai dizer o quê? Que é a legislação máxima vigente no Brasil. Eu vou até circular aqui para você o que é a Constituição Federal. Essa aqui é uma tradução simples, tá? O que é? É a legislação máxima vigente no Brasil. Simples assim, tá? Então, esse aqui é um fragmento para você memorizar, porque assim fica mais fácil de você lembrar do que todo aquele outro contexto que eu mostrei agora há pouco, ok? Continuando. Tem muitas informações, eu sei que é muita coisa para você memorizar, mas nós vamos falando aqui, e como eu sempre gosto de enfatizar, assista o vídeo 2 vezes, assista depois, pause, anote as informações que você julgar necessárias, tá? Então, olha só, a Constituição de 1988, guarde essa data, tá? Ela está dividida em 9 títulos que abarcam 250 artigos. Sim, pessoal, é um texto
enorme. Inclusive, eu tenho um texto aqui na íntegra. Se você quiser o PDF da Constituição Federal, basta me chamar no PV que eu envio para você, tá? Para você ver como a lei se funciona, como a lei se estrutura, tá? E eu também vou mostrar aqui no final da aula para vocês. Que, por sua vez, carregam todas as normas essenciais, como direitos fundamentais, estrutura do Estado, competência de cada ente, além de regras de cunho formal relativas à organização básica do Estado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Constituição, com esses 9 títulos, com esses 250 artigos, vou circular aqui para você, 250 artigos e 9 títulos, para que serve tudo isso aqui dentro da Constituição? Justamente para delimitar as normas essenciais, os direitos fundamentais, a estrutura do Estado. O Estado ele é estruturado dessa forma como nós conhecemos, justamente porque a Constituição delimita, determina tudo isso, tá? Então, continuando, o documento é formal, escrito como um sistema ordenado de regras. Vou pontuar para você aqui, ele é ordenado através de regras. Note que a palavra regra ela está sendo repetida. Analítico e rígido. O que é a Constituição? Ela possui rigidez. Por quê? Porque justamente trata de regras, cumprindo o papel preponderante no ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição Federal só pode ser alterada com a aprovação de emendas constitucionais. Se você assistir um pouquinho de televisão, de TV Senado, às vezes, é válido para você entender como funciona o sistema político, tá? Talvez alguns de vocês já devem ter ouvido essa palavrinha aqui, esse termo, emendas constitucionais. Outros, que eu acredito que a grande maioria não, porque não é tão comum. Mas eu sugiro que você, de vez em quando, veja um jornalzinho, veja uma TV Senado, procure pesquisar sobre o assunto, pois é muito pertinente. Reforço uma vez mais. A estrutura da Constituição Federal. Como é que é a estrutura desse negócio, desse texto, como eu já te disse, enorme? Ela funciona da seguinte forma, olha só. Os objetivos internos no país. Então, ela já aponta a soberania do país, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, tá? Então, note aqui que eu tenho 4 pontos destacados. Ainda, quais são os objetivos? A independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, lembra disso aqui, direitos humanos, a igualdade entre os estados, a defesa de paz e o repúdio ao terrorismo e ao racismo, tá? Todos são iguais perante a Constituição. Vou circular para você aqui, lembrar disso, perante a Constituição, e é assim que deve ser, todos somos iguais, independentemente de sexo, de raça, de cor, de credo, de opção sexual, de religião, não importa. Perante a Constituição, todos somos iguais. E de fato somos, Então note aí que a Constituição ela prega, defesa de paz e repúdio ao terrorismo e ao racismo, Logo, todos somos iguais. É uma questão que está apontada na Constituição. E se está na Constituição, deve ser o que? Seguida. Por quê? Porque a Constituição é regra, é lei, é norma, tá? Continuando aqui, a Constituição, como eu disse para você, pedi para que você lembrasse da data, A Constituição vigente é de 1988, que é a Constituição atual, tá? Só que antes dela nós tivemos outras, de 1824, 1891 e assim por diante, até chegar nessa de 1988, que vigora atualmente. Então, no futuro, quando você for estudar para concurso, para o seu vestibular, enfim, você vai sempre lembrar que a Constituição vigente é de 1988, tá? Não é nenhuma outra data. Qual é a Constituição atual? A data dela, 1988. Não esqueça.
Constituição de 1988, como eu disse no início, contém 250 artigos que estão organizados da seguinte forma, tá? Do 1º ao 4º, princípios fundamentais. Do 5º, direitos e garantias individuais. Olha aqui, ó, o quão importante é você ler a Constituição. O que você vai encontrar? Olha aqui no artigo 5º, os seus direitos e as suas garantias individuais. Gente, note que um cidadão que sabe os seus direitos e as suas garantias individuais, ele não é lesado pela polícia, ele não é lesado por nenhum órgão público, ele não é lesado por nenhum órgão social, de forma nenhuma, tá? De forma nenhuma. Se ele for, estiver a par dos seus direitos e de suas garantias individuais, né? Mas nós sabemos que, como o texto não é de uma leitura fácil e o pessoal não gosta de ler, o que acontece? Praticamente todos os indivíduos não sabem quais são seus direitos e suas garantias individuais que estão expressas na Constituição, né? Então, isso, se você for parar para pensar, é um tanto quanto até triste, né? E você vai olhar e vai perceber que você não sabe, né? E em 9ª série você tem a obrigação de sabê-lo, né? Ou de pelo menos começar a compreender como funciona. Do artigo 6º ao 11º, os direitos sociais. Note a palavra direitos, são seus direitos. Do 12º ao 13º, da nacionalidade. E do 14º ao 17º, direitos políticos. Mais uma vez, direitos que lhe competem, tá? Então, provavelmente você não lerá a Constituição toda, por ser um texto muito grande. Eu gostaria muito que você o lesse, mas nós sabemos da realidade, né? Infelizmente é assim. Do 18º ao 43º, Organização dos Estados. Do 44º ao 135 dos poderes. Enfim, eu não vou falar de todos aqui porque o vídeo já está longo e vai demorar um tempo maior ainda. Aqui nós só temos algumas informações pertinentes, né, para você conhecer melhor de como a Constituição, como os artigos da Constituição são desenvolvidos e delimitados. E as leis, né? Já que nós falamos tanto de artigos, de outras coisas e tudo mais, olha só como as leis funcionam. Isso aqui é para você copiar no seu caderno, tá? Esse aqui, pause o vídeo. Se quiser preferir, eu tiro um print e mando para você. Mas isso aqui você tem que ter no seu caderno, porque aqui é como as leis são divididas, como elas são estruturadas. Elas são estruturadas, vou circular para você. Desculpa. Em artigos, em parágrafo, em inciso, em alínea e em item. Então eu tenho quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Dessa forma são estruturadas, são divididas as leis, como em artigo, em parágrafo, em inciso, em alínea e em item. Mais uma vez, copie em seu caderno. Na próxima aula eu vou tratar de cada um destes itens aqui para ficar muito claro, tá? Já peço desculpas pelo vídeo enorme, tá? Eu sei que ficou grande, mas não havia como ser menor, uma vez que o assunto... Só para finalizar, eu quero mostrar para vocês aqui, como eu lhes disse, eu tenho o PDF aqui da Constituição. Caso você queira, só me pedir no privado que eu lhe mando, tá? Deixa eu só ver quantas páginas são aqui para você já se assustar. São 498 páginas, tá? Caso você queira, pelo menos a título de curiosidade, me peça que eu envio para você, tá? E aqui tá toda bonitinha os capítulos, as seções e as subseções para você folhear pelo menos as partes importantes, tá ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Mais uma vez, me desculpem pelo vídeo grande, espero que tenha ficado claro. Um abraço e até a próxima.